Amém, pessoal? Esse é o meu jeito de falar. Para quem não conhece, eu sou o Daniel, eu tenho 22 anos e, incrível que pareça, essa é a minha mensagem de número 22 também. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Eu falei ontem com o pessoal, eu confesso que eu não queria estar aqui em cima, pregando nesse sentido, nessa altura. É a primeira vez que eu estou aqui em cima, mas eu estou muito feliz pela sua oportunidade. Então, talvez eu não queria, eu sei que talvez o Senhor quer. Então, eu quero poder derramar algo sobre a sua vida. Queridos, eu só quero comentar algo com você, antes de nós aprofundarmos na palavra. Eu amo a presença do Espírito Santo, quando Ele quebra todos os nossos roteiros. Queridos, a gente está acostumado nessas lives, meia hora de louvor. Agora são exatamente 11 horas. A gente teve 50 a 1 hora de louvor. Queridos, isso é incrível. Eu amo quando o Espírito Santo ele faz o que a gente chama de bagunça organizada. Ou seja, a gente deixa que o Espírito Santo guie o culto. Que a gente não fique talvez num padrão que nós colocamos na nossa mente religiosa, na nossa mente gospel, que nós temos que entrar aqui, adorar meia hora, tirar oferta e receber uma palavra. Não, mas eu creio que quando o Espírito Santo ele vem, ele quebra todos os roteiros, ele começa a guiar-nos até a sua presença, em um lugar mais profundo, em um lugar mais, algo novo em Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Estou sentindo falta disso, amém? Vamos lá. Glória a Deus. Eu sei que você está animado. Essa ministração foi tremenda da palavra de Deus, aqui do louvor, porque nós cantamos essa palavra e o pastor Henrique trouxe o louvor e já acredito que já preparou o nosso coração para receber a palavra de Deus. Amém? Eu peço que você feche seus olhos. Vamos orar rapidinho. Espírito Santo, nós te amamos, Senhor. Nós amamos a tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã, o Senhor nos convidar a um lugar mais profundo em Ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está fazendo algo no nosso coração. O Senhor está trabalhando no nosso interior, Pai. Ainda que muitas vezes nós não podemos ver, Pai, nós sabemos no nosso espírito, Pai, que o Senhor está tocando em algo mais profundo, Jesus. Espírito Santo, o que eu te peço, aumente a tua presença em cada coração, Pai. Aumente a fome, aumente a sede por conhecer mais de Ti. Senhor Jesus, nos leva, Senhor Jesus, durante essa palavra, Senhor Jesus, a experimentar de um espírito de sabedoria, de um espírito de revelação, Senhor Jesus. Que a Tua palavra venha a nós, Pai, trazendo avivamento, trazendo despertar, trazendo vida, Pai. Que nós, como saímos desse culto, Pai, Senhor Jesus, nós nunca mais seremos o mesmo, Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus e falar: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu amo a Sua presença. Amém? Vamos para a palavra. Muito feliz, eu estou sentindo vocês um pouco mais quietinho. É o que é de manhã, está com sono. Não tem como ficar com sono, irmão. Depois de um louvor desse, não tem como ficar parado na presença de Deus. Amém? O que eu quero falar com vocês, o tema da mensagem, eu sempre gosto de colocar um tema, acredito que é uma forma mais didática e uma forma que o Espírito Santo trabalha mais nos nossos corações. E eu quero falar, o tema da mensagem é um coração quebrantado. Nós tocamos aqui, né? Nós cantamos, falamos, ministramos aqui sobre, nós queremos tocar a harpa como Davi tocou, né? E nossa, esse louvor preparou para o que nós vamos falar aqui. Então, queridos, vamos lá. Eu quero que você abra no livro 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 22. Então, queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, estava meditando no Senhor, deixando o Espírito Santo falar ao meu coração, e eu fui muito tocado por essa palavra, né? Um coração quebrantado, um coração que move o coração de Deus. E trazendo talvez um pouco para o nosso contexto aqui, muitas vezes nós, na nossa caminhada cristã, mas também na nossa vida que a gente pode colocar talvez entre aspas secular, né? Às vezes a gente separa muitas coisas, mas eu não gosto dessa divisão. Mas na nossa vida do dia a dia, do cotidiano, acho que está melhor assim, falar mais perto, né? Fechou. Então,
às vezes no nosso cotidiano, nossa vida, nosso trabalho, muitas vezes nós acabamos caindo numa certa mesmice, ou numa certa comodidade, e nós não começamos a receber algo fresco do Senhor. E sabe, nós nos preocupamos muito, talvez como Marta, qual que é a próxima tarefa que eu tenho que fazer, e esquecemos de ter talvez um coração como o de Maria, estar aos pés do Senhor. Então, eu não estou falando que você não tem que trabalhar, não estou falando que você não tem que dedicar a sua vida como uma adoração, como uma exaltação de tudo que você faz no trabalho, lavando louça, arrumando o quarto, ajudando alguém a atravessar a rua, tudo fazendo como adoração, como um serviço, mas muitas vezes nós deixamos o nosso coração de Maria. Como assim? Nós deixamos aquele coração que está aos pés do Senhor, nós deixamos isso e deixamos que um coração que busca cumprir a próxima tarefa nos roubar da presença do Senhor. Então, eu preciso falar isso com você, sabe? Eu preciso falar de um coração quebrantado que sai da comodidade, um coração que ele não perde a sua fome, um coração que não perde a sua sede pelo Senhor, um coração que está sensível ao toque de Deus, um coração que está sensível ao amor de Deus. Então, pessoal, eu preciso falar disso, porque talvez eu estaria negligenciando se eu estivesse pregando avivamento, e eu não falar de um coração quebrantado, sabe? Então, o que eu quero falar para você, que talvez nesse tempo que nós vivemos de muita agitação, de muita informação, na era digital, de muita coisa externa a nós, você abre o WhatsApp, tem um monte de mensagem lá, de vídeo não sei do que, de política, da próxima norma. Você abre o Instagram, tem um monte de post, você abre o Facebook, tem um monte de coisa lá, e a gente é pressionado por tanta informação, por tanta externalidade, que esquecemos de ter um coração voltado para o Senhor. Então, eu preciso falar com você, já estou percebendo, estou perdendo a minha voz. Glória a Deus por isso. É bom quando você começa a perder a voz do pregador, que começa a ficar com aquela voz rouca, né? E parece que você está com poder, né? Igreja. Começa a fazer uma voz, parece que está trazendo a voz de Deus para a terra. Mas, vamos lá, Deus abençoe minha voz, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, 2 Crônicas 7, 11 a 12. Eu vou lendo e vou trazendo algumas pequenas reflexões. Eu não quero firmar muito algo assim nesse texto, mas vamos lá. Assim, acabou de construir a casa do Senhor. Naquele tempo, uma coisa está acontecendo? Naquele tempo, Salomão estava terminando de construir o templo. Vamos lá. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que o Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha só, Deus falando para Salomão que ele quer habitar naquele lugar. Então ele fala assim: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva. Vamos trazer talvez isso de uma forma mais metafórica. O meu tio estava ministrando aqui sobre a chuva de Deus. Talvez eu falando: e se eu fechar o céu? E se eu impedir que as bênçãos de Deus venham? E ele fala assim: olha só que incrível, queridos. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Queridos, eu não sei se vocês estão percebendo, mas isso aqui é totalmente atual. E em seguida ele fala: ou se enviar a peste entre o meu povo. Vamos lá, igreja, vamos lá. Ele fala assim: se eu fechar o céu, ou seja, se eu bloquear que talvez venha uma bênção sobre vocês, se eu enviar gafanhotos no meio de vocês, se eu enviar uma peste no povo de vocês, então o que vocês vão fazer? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos
dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos trazer talvez para agora. Deus está falando assim: e se eu pressionar o meu povo? E se neste momento eu estou pressionando, eu estou preparando o meu povo, eu estou permitindo que gafanhotos venham, eu estou permitindo que pestes venham, eu estou pedindo que uma bênção venha, para que vocês cheguem diante de mim e falem, e comecem a orar, e comecem a se humilhar, e comecem a se arrepender dos seus maus caminhos. Então, toda vez que Deus talvez quer trazer o seu povo de volta, Ele começa talvez a pressionar para trazer algo novo nos nossos corações. Você está comigo? Então, e muitas vezes nós nos afastamos da aliança do Senhor, nós nos afastamos da presença de Deus, nós entramos nesse lugar onde nós só cumprimos tarefas, vivemos a nossa vida e esquecemos da presença do Senhor. Então talvez Deus esteja nos alertando para que nós voltemos à presença de Jesus. Amém? Então Ele fala aqui, eu quero que você guarde no seu coração essa parte: se humilhar. Então vamos lá, eu não sei o número do versículo, mas eu vou ler aqui. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja um nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém? E ele fala aqui, olha só, eu quero que você preste muita atenção nisso. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi. Queridos, eu quero trazer já algo para preparar para o que nós vamos falar. Então, ele está falando com Salomão, ele está falando com o povo de Israel, que ele quer resgatar a aliança, que ele quer sarar a terra, ele quer trazer avivamento, mas existe uma nossa posição no Senhor, eu preciso me humilhar, eu preciso me arrepender, eu preciso orar, buscar. Mas ele fala assim, olha que incrível, se você andar diante de mim como o seu pai Davi, ou seja, que ele está falando assim, muito obrigado. Então ele está falando assim, se você fizer como o seu pai, ou seja, fizer como Davi fez, eu vou trazer isso sobre vocês. Então olha que eu posso talvez trazer aqui por causa de um homem que tinha o coração segundo de Deus. Ele trouxe talvez um avivamento na próxima geração. Nós precisamos falar que talvez um avivamento não é apenas para nós aqui, mas ele envolve um contexto geracional. Deus trabalha com Abraão, Isaac e Jacó. Ele trabalha com gerações, então nós não podemos nos limitar apenas à minha busca, apenas à minha intercessão para o que eu vivo hoje, mas eu tenho que pensar, e daqui a 10 anos? Então, algo que Deus tem falado no meu coração, nós falamos muitas vezes assim, nossa, mas essa geração de jovens está perdida. Essa geração de jovens, de adultos, eu gosto de considerar a geração, tudo aqui idoso, adulto, criança, jovem, eu considero essa geração, mas nós falamos, mas essa geração está perdida, essa geração não busca o Senhor, mas eu vou falar para você, quem os ensinou a estar nessa posição? Quem os deixou estar nessa posição? Eu sei que existe uma busca individual, mas será que não teve um planejamento espiritual, pensando em gerações? Então olha só, Davi, porque ele tocou o coração de Deus, Salomão, o filho dele experimentou de um avivamento naquela terra. Então talvez o que eu provar hoje, talvez daqui a 10 anos, o que será o que o meu filho vai provar aqui na terra? É isso que o texto está falando. Então, por causa de um homem, Deus trouxe avivamento. Então nós precisamos entender que talvez Deus não precisa de muitos, talvez Deus não precisa de todos, mas Ele precisa de um que tem um coração disponível. Ele precisa de um. Sabe, eu quero trazer um contexto aqui, no avivamento de País de Gales, talvez um dos avivamentos mais tremendos da história, que começou a se espalhar para Azusa, para outros lugares que nós conhecemos, mas ali naquele lugar, conta a história que num dia de manhã, estava Evan Roberts, e ele chegou diante daquele culto, ele se ajoelhou e falou, dobra-me Senhor, em outras palavras, quebranta-me Senhor,
toca o meu coração, e por causa daquilo lá nós vimos talvez em 6 meses a maior conversão da história, por causa de um homem que tocou o coração de Deus. Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, se eu for falar com vocês aqui de um coração quebrantado que toca ao Senhor, eu preciso falar talvez de um coração de Davi, o que aquele homem, segundo o coração de Deus, ele fazia que movia o coração do Pai. Amém? Vamos lá. Então, só resumindo, todo avivamento coletivo, ele precisa começar num avivamento individual. Então, queridos, o que eu quero falar para você é que cada um aqui pode experimentar de um avivamento individual que vai tocar talvez na sua família, que vai tocar na sua cidade, que vai tocar no seu estado. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo em nome de Jesus? Então, aquilo que você começa a provar no Senhor, porque você chega no Senhor e fala: se eu orar, se eu me humilhar, se eu me converter dos meus maus caminhos, eu sei que o Senhor vai trazer a sua aliança de novo na minha vida, e isso vai tocar uma nação. E ele fala aqui antes: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Eu não sei, você não vive sozinho, mas quando ele fala sararei a sua terra, ele fala talvez de uma coletividade. Então, quando você começa a provar de algo no Senhor, Deus começa a usar você como um agente de avivamento, de despertar, de transformação para a pessoa que está do seu lado. Vira por mão do seu lado, não cumprimenta ele, cuidado como você vai falar, mas fala assim: você é um agente de avivamento. Você precisa ter um coração segundo o Senhor. Vamos lá, você precisa ter um coração segundo o Senhor. Cuidado aí, passa álcool gel, tampa essa máscara aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, eu não vou continuar tudo o 2 Crônicas, que eu não tenho talvez muito tempo. Mas eu acredito que vocês não se importam muito, né, de deixar o Espírito Santo fluir neste lugar. Amém? Então vamos lá, eu quero que você abra em Salmo 51, 1 a 17. Um salmo muito conhecido. O galo aqui no lado está animado, né, pessoal? Sei que ele está sendo usado por Deus para nos despertar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos lá, Salmo 51, 1 a 17. Pessoal, eu quero que você preste muita atenção nisso. Nós vamos ler de repente 4, 5 versículos e nós vamos trabalhar isso, deixar que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Então vamos lá, Salmo 51, 1. Tem misericórdia de mim, em outras versões, se compadece de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Em outras versões fala, sempre está diante de mim. Então ele fala assim: contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então quero trazer talvez um contexto bem rápido para você aqui. Naquele período, Davi tinha caído talvez num pecado muito grave, né? Num pecado de adultério. Eu não vou explicar a história aqui, você pode de repente ler em Salmos, tem também em outros livros da Bíblia. Mas ali um homem que tinha um coração de Deus, um homem que era ungido, um homem que tinha autoridade, um homem que era rei, ele cai em um certo pecado que talvez o machucou, e ele talvez ele não tivesse percebido isso, tanto que chega um homem de Deus e começa a anunciar, começa o exortar, né? Um profeta começa a falar onde ele errou, ele cai em si. Então, queridos, olha só nesse contexto. Então, se nós formos analisar
alguém que tem, nós começamos a perceber, lendo o versículo 1, versículo 2, nós começamos a ver que um homem de Deus, ele conhece o Senhor, ele tem uma postura diante do Senhor, sabe? Se você quer conhecer se realmente aquela pessoa é um homem, uma mulher de Deus, você analisa a vida dela, quando ela cair em um certo pecado. Porque a resposta de Davi, ao cair num certo pecado, foi imediatamente se prostrar na presença de Deus. Se você quer reconhecer se alguém ama o Senhor, a hora que ele pecar, se ele entra na presença de Deus e fala: Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque ele sabe que Deus pode perdoar o pecado dele, e ele não está, mantendo esse pecado, sabe? Quando nós cairmos, nós temos que imediatamente correr para a presença de Deus e pedir perdão pelas nossas falhas. Então, nós vemos aqui Davi pedindo a Deus uma restauração completa. Ele fala assim: apaga as minhas transgressões. Ele fala, vamos lá, lava-me de toda a culpa. E ele fala: purifica-me do meu pecado. Então fala assim, apagar quer dizer que talvez nunca mais vai existir. Nós precisamos entender na nossa mentalidade que quando nós pecamos, pedimos perdão com um coração sincero, aquele pecado foi apagado. E muitas vezes nós deixamos o diabo falar no nosso ouvido: você ainda não foi perdoado, você ainda está em pecado. Não, querido, mas se eu entro na presença de Deus, eu peço perdão pelo meu pecado, eu sei que o Senhor apaga as minhas transgressões. Então ele fala: apaga minhas transgressões, lava-me. O lava, eu creio que é no sentido da água de Deus, da palavra de Deus, me limpando de todo pecado, me lavando, tirando toda a impureza. E ele fala: purifica-me, ou seja, vem com fogo e me restaura, me limpa, tira toda a impureza, talvez tira toda palha, toda cinza. Então eu preciso entender muitas coisas, que quando nós talvez pedimos o fogo de Deus, nós muitas vezes vamos ser confrontados. Como assim? Se nós pedimos: Senhor, venha com fogo, amém? Não é apenas uma sensação boa, não é apenas mais um sentimento bom, mas é um confrontamento que eu serei mais parecido com Jesus, eu serei moldado, o meu pecado vai ser passado pelo fogo. Então se eu peço: Senhor, purifica-me, o fogo vem, me purifica por inteiro, mas agora eu chego diante da presença de Deus totalmente limpo, totalmente sarado, amém? Então ele fala assim, ele entendeu o pecado dele, que ele fala assim: eu reconheço que eu pequei, eu reconheço as minhas transgressões. E ele fala assim também: eu pequei só contra ti. Então, se nós queremos ter um coração segundo de Deus, nós precisamos entender quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós precisamos ter uma coisa que se chama reconhecer, cair em si. Ou seja, a minha mentalidade sabe que aquele pecado não agrada a Deus, sabe que aquele pecado, aquela falha, isso é reprovado pelo coração de Deus, isso não agrada o coração de Deus. Então, um coração que move o coração de Deus, ele conhece a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele sabe o que move o coração de Deus, sabe que Deus busca santidade, sejam santos, porque eu sou santo. Então, quando nós caímos no pecado, ou nós falhamos em alguma coisa, nós precisamos ter uma coisa que se chama uma mentalidade renovada, um reconhecimento que eu sou pecador, que eu nasci em pecado, e eu preciso da bondade e misericórdia de Deus. Queridos, então nós precisamos ter um entendimento da graça de Deus. Então, se eu entendo que Jesus, ali naquela cruz, Ele morreu por mim, Ele pagou pelos meus pecados, Ele pagou um alto preço, eu não vou ficar pecando, não apenas porque isso é contra a moral cristã, mas porque eu sei que Jesus não quer que eu faça isso, porque eu sei que isso não agrada o coração de Deus. Sabe, quando nós talvez escolhermos uma outra paixão, ou uma outra prioridade, não apenas algo que seja um pecado, e nós escolhemos uma outra coisa, uma outra direção, uma outra vontade, nós estamos falando para Deus que a obra da cruz dele não significou nada para a gente. Sabe, eu quero falar para você que às vezes a gente chega aqui no culto: Senhor, que isso? Deus está tocando. Mas
Até me perdi aqui, foi fazer graça. Vamos lá. O que eu estava falando mesmo, igreja? Me ajuda aí. Fala mais alto aí. Vamos lá, vou lembrar aqui. Enfim, se eu não lembrar que já foi. Amém? Então, lembrei, glória a Deus. Então, nós chegamos diante da presença de Deus, falando: Senhor, me abençoa, Senhor, me ama, Senhor Jesus, mostra mais o seu amor, me toca mais. Mas se nós queremos realmente provar do total amor de Deus, do pleno amor de Deus, nós temos que olhar somente para a cruz. É lá a expressão exata do amor de Deus por nós. Então, eu não vou estar mais pecando, eu não vou estar mais numa conduta que me separe e não agrada do Senhor, não porque talvez isso é contra a moral cristã, amém, isso é verdade, mas porque isso não é o que Deus agrada, é exatamente o que Deus mais odeia, e o que me separa da presença de Deus, sabe, passou toda essa história, milhares de anos, até Jesus ser enviado, para que você pudesse ter novamente esse lugar no Santo dos Santos, novamente esse lugar na presença de Deus. Amém? Vamos lá. Então, muitas vezes, nós criamos uma certa calosidade. O que é um calo? Um calo de mão, de alguma coisa, mas uma forma simbólica. Nós criamos um calo. Mas eu fiz esse pecado, mas isso é algo comum, isso todo mundo faz. Todo mundo vê pornografia. Todo mundo xinga a mãe. Todo mundo mente, isso é só uma coisinha. Mas todo jovem faz sexo antes do casamento. Pessoal, nós precisamos falar disso, eu preciso ser aberto com você sobre isso. Mas todo mundo bebe. Mas todo mundo não busca o Senhor. E nós acabamos criando essa calosidade da normalidade, da comodidade, e esquecemos que a hora que nós caímos, pecamos ou falhamos, imediatamente precisamos correr para a presença de Deus. Senhor, me perdoa, eu fui falha, eu preciso do Senhor, da sua bondade, eu pequei contra Ti, somente contra Ti eu pequei. Então, quando eu caio, talvez algo que me separa de Deus, não estou falando apenas de pecado, mas numa direção errada, eu preciso falar: Senhor, eu quero estar de volta na sua presença. Eu não vou criar calos, eu não vou deixar que isso vire comum, que vire rotina, mas eu quero estar na sua vontade, eu quero provar desse amor, eu não vou deixar que esse amor me separe. Amém? Vamos lá. Vamos continuar lendo o texto. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no seu coração, no oculto, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Daí que foi tirado o louvor. Alvo mais que a neve. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Queridos, eu posso traduzir isso de uma forma simples e clara. O Senhor está olhando para a sinceridade do nosso coração. Ele está olhando para o nosso íntimo. Deus, Ele não olha para a nossa aparência. Eu posso de repente vir aqui no louvor, me ajoelhar, me prostrar, posso ouvir toda a palavra, mas o meu coração muitas vezes está com uma motivação que não agrada o Senhor. Então, mas quando eu chego diante da presença do Senhor, eu preciso entender que eu tenho que chegar com sinceridade. O Senhor busca verdade em nós, Ele busca o nosso íntimo, o nosso interior. Amém, queridos? Vamos continuar lendo aqui. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, em outras versões, voluntário. Ele fala assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. E minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios,
e a minha boca anunciará o teu louvor. Amém, queridos? Aqui eu já começo, uau, que oração. Ele fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, cria em mim um espírito inabalável. Senhor, cria em mim um coração voluntário. Ele pede 3 coisas aqui para o Senhor. Ele pede uma pureza, sabe? Quando nós falamos de pureza, nós não temos apenas entender que talvez é uma pessoa separada ou uma pessoa limpa, mas que ela tem apenas uma prioridade, um amor. Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a ouvir a voz de Deus, no sentido de uma voz interior, o nosso testemunho interior, eu lembro que eu ouvia o Senhor falar no meu coração. Todas as noites que eu ia deitar, eu via uma sensação, algo no meu interior falando: você tem um coração puro, você carrega pureza. Foi a primeira vez que eu comecei a entender a voz de Deus sobre a minha vida, e talvez eu nem entendia que significava aquilo, mas um coração puro é aquele que tem apenas um amor, apenas uma paixão. Qual tem sido a sua prioridade, queridos? É engraçado que uma vez eu estava fazendo um curso, ouvindo um curso na internet, e que a palavra prioridade, no inglês, eu não sei falar ela, se isso é priority, sei lá se é assim, não sei falar isso, mas no inglês ela não tem plural. Essa palavra, na origem do inglês, ela não tinha plural, porque prioridade só é uma. Prioridade tem que ser apenas uma. Então, quando nós falamos assim: eu tenho várias prioridades. Não, eu tenho uma prioridade: tocar o coração de Deus. Eu tenho uma prioridade: o meu Senhor. Às vezes nós falamos assim: mas o meu primeiro ministério é a família, o meu segundo ministério é a igreja, o meu terceiro ministério é o meu trabalho, o quarto é meus amigos. Não, Deus e o resto. Deus é a minha prioridade e o resto. Eu quero falar para você que nós precisamos entender que apenas Deus tem que tomar o centro do nosso coração. Eu falei uma vez, aqui quando eu preguei sobre A Cruz Não É o Fim, eu falei sobre um livro de William MacDonald, é isso mesmo o nome dele. Ele fala assim que no nosso coração existe um trono e uma cruz. Então ele fala que existe você e Jesus. Então ele fala que um tem que estar no trono e outro tem que estar na cruz. Então o que eu quero perguntar para você: será que no seu coração você tem estado no trono e governado sua vida e tem visto um Cristo crucificado? Ou será que você é a pessoa que está crucificada e deixa Deus governar a sua vida? Então é isso que eu quero falar para você. Deus precisa tomar o primeiro lugar, o primeiro mandamento: amar o Senhor de todo o nosso coração, alma, entendimento, força. Isso que eu quero falar para você, amém? Então, seguindo aqui, ele fala também de um espírito inabalável. Um espírito inabalável é aquele que está fundamentado no Senhor. Eu converso com várias pessoas aqui da igreja, e uma coisa que nós temos entendido, eu acho que foi a irmã Márcia que ministrou semana passada, e ela falou sobre estar fundamentado em Cristo. Então, o espírito inabalável é aquele que está estável, que não se abala, ou seja, ele está firme numa rocha que é Cristo, ele não se abala. Então ele fala assim: o pecado está diante de mim, mas eu não vou me abalar. A transgressão está diante de mim, mas eu não vou me abalar. O coronavírus está diante de mim, mas eu não vou me abalar. Os gafanhotos estão diante de mim, mas eu não vou me abalar. A pornografia está diante de mim, mas eu não vou me abalar, porque eu estou fundamentado em quem Cristo é. Então eu estou construindo a minha vida nele. Então, um coração puro, inabalável e voluntário. Aqui voluntário ele fala pronto a obedecer. Obedecer o quê? A lei do Senhor. Obedecer a palavra de Deus. Queridos, se vocês estão estranhando que eu não estou abrindo a Bíblia, porque eu escrevo tudo aqui. Mas está pronto a obedecer a palavra de Deus, a obedecer à vontade do Senhor. Então, um coração puro, um coração quebrantado, é um coração que conhece exatamente o que o Senhor pensa. Quando ele fala um coração segundo o coração de Deus, ou seja, o mesmo coração que está em Deus está no homem. Como assim? Eu quero trazer não que a mesma natureza, a mesma grandiosidade, soberania de Deus, mas que aquilo que move o coração de Deus está me movendo agora. Amém? Agora, talvez uma das partes mais importantes para a gente começar o final, ele fala assim, deixa eu ler com vocês.
Não me lance fora da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Olha só, eu quero trazer algo aqui para você que talvez vai te esclarecer algo que eu tive dúvida por muitos anos. Nós falamos que a casa, o templo é a habitação do Senhor, onde Deus está neste lugar, e também fala que nós somos templo do Espírito Santo. E eu nunca entendi esse negócio, mas quando eu comecei a ler esses salmos, ele fala assim: não me tires, não me expulses da tua presença, e nem tire o teu espírito de mim. Então Davi está falando aqui de dois lugares: o lugar da presença de Deus e o lugar que eu sou a presença de Deus. Então o que movia o coração de Davi não era apenas porque ele pecou, mas o que movia o coração dele era que ele não queria perder a presença de Deus. Eu não quero perder a presença de Deus, eu não sei você, mas quando nós às vezes começamos a deixar a vida nos levar, nós acabamos deixando que nós sejamos tirados da presença de Deus. Então ele fala assim: Senhor, eu pequei, mas por favor, não me lance fora dessa presença, não me tire desse lugar do Santo dos Santos. Então, e Senhor Jesus, não tire o teu Santo Espírito de mim, Então o que eu quero trazer para você é uma coisa: preparar, ou seja, ele está falando assim: eu preciso entrar preparado na presença de Deus, e eu preciso preparar um lugar para a presença de Deus. Vamos lá, vocês estão entendendo? Amém? Então ele está falando assim, que existe uma posição, uma forma, você que está em casa aí, se assistindo, eu esqueci de cumprimentar vocês, mas eu sei que você tem sido abençoado em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer assim para vocês, é que eu tenho uma forma que eu preciso entrar na presença de Deus. Tem uma forma que eu preciso estar preparado em santidade, em pureza, inabalável. Eu preciso entrar no Senhor com temor, com reverência. Eu sei, amém, Ele é meu Pai, Ele é bom, Ele me ama, mas isso não deixa de Deus ser um Deus soberano. Eu amo a revelação da amizade de Deus. Se você falar assim, qual que é a revelação que você mais carrega na sua vida? Eu vou falar, João 15:15. Eu não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo, porque eu fiz conhecer as coisas do meu Pai. Eu amo isso, mas ser amigo de Deus não tira a grandiosidade do nosso amigo. Você está entendendo? Então, eu preciso ter uma reverência. Eu não estou falando aqui para a gente espiritualizar muito as coisas, mas a gente ter um coração que está preparado para entrar na presença de Deus. Ou talvez quando o mover de Deus vem aqui no louvor, eu preciso estar preparado para entrar nesse rio. A nuvem de Deus vem, ela começa a pousar no pastor Henrique, ela começa a pousar sobre o David, sobre o Vinícius, sobre a minha vida, o Mateus, Martinelli, começa a pousar sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, e nós precisamos entrar nessa nuvem, nós precisamos nos mover com ela. Então ele está falando assim, eu preciso me preparar para entrar na presença. Então eu preciso estar pronto para absorver, experimentar de tudo que o Senhor é. Mas olha a coisa, ele fala assim, não tire o teu Santo Espírito de mim. O que ele está falando é que nós temos que preparar um lugar. Eu gosto muito do que o pastor Douglas Gonçalves, ele fala, o líder de Zescopa, ele fala assim, se fosse resumir a Bíblia em uma frase, ele fala assim, Deus quer habitar entre nós. Então Deus, ele começa a procurar a nuvem de Deus, o Espírito Santo, ele começa a andar por este lugar, ele começa a intensificar esse lugar. Em nome de Jesus eu peço, Espírito Santo, começa a tocar os nossos corações. Espírito Santo, começa com mais. Oh Senhor, venha com mais, Espírito Santo. Então ele começa a se movimentar neste lugar, e ele começa a falar assim, não, este lugar não é seguro para eu pousar. Não, eu encontrei alguém onde eu posso fazer morada. Então ele começa a olhar a nossa vida, não que você perdeu o Santo Espírito porque você crê, ou se você está aqui pela primeira vez e quer receber Jesus como seu único Salvador e o Espírito Santo fazer morada em você. Não que o Espírito Santo não está em você, mas que talvez essa presença manifesta não está fluindo na sua vida, porque talvez você não é um lugar preparado. Você está entendendo? Talvez você ainda não é um lugar que Deus quer derramar unção. Eu falei sobre unção na última vez, que nós precisamos clamar, obedecer a Deus, estar num lugar pronto, mas eu preciso ter uma vida quebrantada, uma vida pura, para que Deus venha derramar na minha vida. Deus quer procurar lugares seguros nessa manhã.
para que a presença dEle venha e faça habitação e manifeste o poder dEle. Então nós precisamos preparar um lugar. Sabe, aqui quando nós lemos em 2 Crônicas, ele fala que se o meu povo se arrepender, se quebrantar, se o meu povo buscar a minha face, se o meu povo amar a minha presença, eu vou enviar avivamento. Então Deus, Ele quer, queridos, Deus quer enviar avivamento, Deus quer trazer despertar, transformação para a sua vida, mas Ele está procurando um lugar pronto, Ele está procurando um lugar pronto para a sua presença, um lugar seguro, um lugar onde Ele venha com mais da unção dEle, com mais do derramar dEle, com mais do fogo dEle, com mais da chuva da presença. Então eu estou preparando, Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, eu quero ser tocado, eu quero ser criado de uma nova forma, eu quero ter um espírito inabalável, eu quero ter um coração puro. Oh Senhor, vamos lá. Então, por último, só mais uma coisa, ele fala assim, me ensina. Vamos lá, deixa eu ler para você aqui. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Olha lá que eu falei para vocês. Então por causa que Davi, ele pede para o Senhor, Senhor, me quebranta, Senhor, me purifica do meu pecado, porque ele recebeu uma transformação genuína, verdadeira. Ele pode chegar no seu irmão e falar assim, se converta, chegue-se ao Senhor. Então por causa do seu coração, querido, do fogo que arde no seu coração, de se quebrantar na presença de Deus, então as pessoas do seu lado vão ver a transformação verdadeira. Eles vão começar a ver, essa pessoa move o coração de Deus, essa pessoa toca o coração de Deus, essa pessoa move a mim. Então as pessoas falam assim, eu quero estar do seu lado e provar do que você carrega. Então a unção que está em mim começa a fluir através da sua vida. A unção que está na sua vida, Vinícius, começa a fluir do seu lado. A unção que está na sua vida, Márcia, começa a fluir. Então a unção que está na sua vida, irmão, ela começa a fluir neste lugar. Na sua vida, Mirarte, começa a fluir. Que pessoas começam a se achegar à presença de Deus. Ele começa a ensinar. Ele fala assim, eu tenho mostrado através da minha vida que eu tenho um coração puro. Vamos lá. Então ele fala assim, por último, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezarás. Um coração que toca o Senhor, Ele não desprezará. Ele tocará o Senhor. O Senhor não quer apenas o seu serviço, o Senhor não quer apenas um culto de domingo, Ele não quer apenas um culto de sábado, de quinta, Ele não quer apenas que você viva algo comum, mas Ele quer que o seu coração o toque, porque talvez Deus despreze os nossos serviços, mas um coração quebrantado, Ele jamais rejeitará. Então Davi, ele tocava o coração de Deus, sempre que ele ministrava aquela harpa, não era apenas por causa da excelência dele. Talvez a excelência de Davi em tocar a harpa, isso fez com que todos o conhecessem, mas o coração de Davi, aquele que estava no campo cuidando das ovelhas, aquele que estava no secreto, que não pedia reconhecimento das pessoas, aquele coração que não se importava das pessoas os desprezarem, das pessoas o humilharem, das pessoas esquecerem, mas aquele coração tocava o coração de Deus. Me chame o seu outro filho, Jessé. Mas eu estou vendo homens lindos aqui, homens bem formosos, habilidosos, mas não, eu quero aquele menino que está no secreto, sendo forjado por mim, e eu vou ungir ele rei. Então, talvez o seu coração, ele precisa mover o coração de Deus essa manhã. Então o meu coração, ele precisa mover o coração de Deus. Então o seu coração aí de casa precisa mover o coração de Deus. Senhor, eu quero um coração quebrantado e contrito. Sabe, se nós pegarmos a palavra quebrantado, é um coração quebrado, um coração espedaçado. Contrito significa esmagado.
ou seja, eu estou num lugar de tanta glória de Deus, eu começo a ser tocado pela glória de Deus, que eu estou sendo totalmente quebrado e refeito à mão poderosa do Senhor. Então eu estou experimentando do agir sobrenatural de Deus. Então eu me quebro, queridos, nós estamos com o horário avançado, mas eu sei que Deus tem algo para derramar. Vamos lá, igreja. Então ele fala assim, o meu coração, pode chamar o louvor aqui já para a gente estar encerrando, no caso que eu também sou do louvor, mas eu quero que você toque o Senhor, sabe, um coração quebrantado, um coração despedaçado diante do Senhor, não que não entende o seu valor. Quando nós falamos de se humilhar na presença de Deus, não é talvez se rebaixar, mas você entender o seu valor diante da presença de Deus. Então eu sei que Ele é soberano, eu sei que Ele é Senhor, então eu posso me colocar como servo, como filho. Se humilhar é você entender a sua medida certa na presença de Deus. Então, Senhor, eu me chego diante de Ti. Senhor, eu sou pecador, eu preciso de Ti. Senhor, crie em mim um coração puro. Mas, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é soberano, poderoso, mas, Senhor, eu quero tocar você, eu quero tocar o Senhor, eu quero tocar o meu Pai. Amém, queridos? Muitas vezes nós chegamos aqui no culto, esperando um toque do Senhor. Eu venho aqui, nós estamos sendo tocados pela glória de Deus. Você está comigo neste lugar, nós estamos sendo tocados pela glória de Deus. Nós estamos sendo tocados, nós queremos receber um toque. Mas eu quero falar para você que talvez Deus tenha esperado um coração que toca o Senhor. Então, talvez aqui o Senhor venha com a glória dele, mas Ele está procurando alguém que o toque nesta manhã. Uau, eu toquei o Senhor, eu toquei o Senhor. É incrível quando João escreve na primeira carta, né, João, ele fala com aquilo que nós ouvimos, o que vimos e o que apalpamos com respeito ao verbo da vida. Ou seja, o Senhor esteve tão presente que eu pude tocar nele, e eu quero tocar nesse verbo da vida, aquele que estava no princípio. Eu tenho tocado. Queridos, abram comigo rapidamente para nós encerrar, Lucas 8, 43 a 44, 43 a 48. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Uau! Talvez uma multidão que estava querendo chamar a atenção do Senhor, querendo de alguma forma falar do seu problema, falar da sua situação. O instrumental pode começar a fluir, podem ter liberdade para fluir neste lugar. Espírito Santo, venha, mais Espírito Santo. Então, naquele lugar, aquelas pessoas queriam um toque do Senhor, mas Jesus fala esta manhã: alguém me tocou diferente, alguém tocou na minha orla das minhas vestes. Aquela mulher era uma mulher desprezada, estava quebrada, angustiada, a sociedade não se importava com ela. Muitas vezes a sua busca, a sua fome por Deus, muitas pessoas vão querer tirar você deste lugar.
Marta falou para Maria: Senhor, não te incomodas que Maria fique aí e não me ajude? Sabe, vão ter pessoas que vão te querer tirar desse lugar da presença. Muitas pessoas vão desprezar. Quando Ana estava aflita, ela pede para um filho que estava sendo desprezado, angustiada, e o Eli olha para ela: você está bêbada? Ela estava orando baixinho: está bêbada? Amém. Então, ela falou assim: mas você está bêbada? Não, eu estou apenas derramando a minha alma. Então, por causa de pessoas que tocaram o Senhor libera poder. Então aquela mulher, ela é toda quebrada. Então ser talvez quebrado, sabe, o Senhor não vai te desprezar. Mas você fala assim: eu cheguei aqui todo quebrado, eu cheguei aqui falho, eu cheguei aqui no meu pecado, eu cheguei aqui morno, eu cheguei aqui sem esperança de vida. Mas eu sei que se eu me chegar diante da presença de Deus e tocar na parte mais suja da roupa do Senhor, ou seja, ela reconheceu que ela era pecadora, que ela só pôde tocar na parte suja da veste do Senhor. Então ela entendeu o seu lugar. Mas quando ela toca o Senhor, as pessoas apertam ela, falam assim: mas Senhor, tem muito te tocando. Não, quando alguém tem um coração quebrantado, Ele me toca e libera poder de mim. Levante desse lugar neste momento, igreja. Vamos lá. Tocarmos o Senhor nesta manhã e Ele liberar poder sobre as nossas vidas. Ei, vamos lá, igreja. É o momento de tocar o Senhor, é o momento de tocar no seu manto, é o momento de falar: Senhor, eis-me aqui, não me deixe sair deste lugar sem tocar a sua presença. Oh, desperta, igreja. É o momento de nós tocarmos o Senhor. Tocarmos o Senhor, igreja. Senhor, receba as nossas lágrimas, Senhor. Receba quebrantamento. Eu sei que a nuvem de Deus, o fogo de Deus vai começar a pousar sobre algumas pessoas neste momento. Oh! Tem pessoas que vão começar a sentir fogo nas suas mãos. Ei, você está tocando o Senhor nessa manhã. Vai, o instrumental pode fluir. Mais Espírito Santo, toca, Senhor, quebranta. Eu declaro, algumas pessoas vão receber um choro divino nessa hora, um quebrantamento, vão ser purificados. Queridos, hoje é a manhã de você se libertar daquele pecado que te assola, que estava à sua frente. Oh, Senhor Jesus, purifica. Mais Espírito Santo, toca, Senhor.